A história do Brasil, notadamente a partir da República, vem consignando que o país é tradicionalmente dado a práticas golpistas em relação à tomada do poder. E essas práticas tendem a conseguir uma sequência histórica na medida em que essa elite que promove tais golpes não são punidas por tais práticas. A história mostra isso. Muito pelo contrário. A cada golpe perpetrado por essa elite, diga-se de passagem, uma elite que nunca foi desarmada, a cada golpe ela consegue se assentar no regime seguinte, ocupar um espaço discreto, mas ainda assim mantendo as suas operações golpistas em relação à República e à democracia. Evidentemente que tais práticas não são possíveis sem a cooperação de parte do Judiciário e parte do Ministério Público, que evidentemente também se enquadram em práticas golpistas. E isso é o que vem revelando as investigações atuais nas práticas envolvendo a tal Operação Lava Jato, que foi uma operação golpista. E isso já foi revelado, começou a ser revelado pela professora Marilene Chaui, pelo advogado Tacla Duran, pelos advogados Valéria e Cristiano Zanin, enfim, pelo livro Comentários a uma Sentença Anunciada. Todos esses dados estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E a apuração revela que uma das maiores vergonhas, uma das maiores imoralidades ocorridas na história desse país tem como protagonistas membros do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, exatamente por se envolverem sem autorização do governo brasileiro com agentes do FBI. Isso é de extrema gravidade. Finalmente, a OAB também resolveu se posicionar a respeito desse tema e pede a devida investigação. Investigação essa que deve passar pelas práticas clandestinas, escusas, perpetradas pelos chefes da Lava Jato, que agiram às ocultas, sem nenhum conhecimento do governo brasileiro e, por conta disso, cederam informações estratégicas do país ao governo americano. Isso é muito grave. Isso é uma vergonha para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, que não obstante tenha membros honrosos, éticos e valorosos. E é por conta deles, desses mesmos membros ainda éticos, honrosos, é que essa investigação tem que ser efetivada, levada a cabo. O que aconteceu no país foi nos moldes do preconizado pelo autor John Perkins, com o seu livro sobre memórias de assassino econômico. Foi exatamente isso. E o que já havia acontecido aqui no golpe de 64, a mesma coisa. Buscou-se, com intuito econômico, nada de ética, nada de louvor e combate à corrupção, nada disso. Nada disso. Talvez o suprassumo da corrupção seja agir
no combate à corrupção. É a pior das corrupções. Fazer uma corrupção em combate à corrupção. Foi o que aconteceu no Brasil. E com essa prática de perseguição de determinado partido e de proteção a outros partidos, é que o golpe se desenhou e se estabeleceu no país. Há que se investigar as ligações do Poder Judiciário Federal, da Justiça Federal e do Ministério Público Federal com agentes do FBI, principalmente com uma chamada Leslie Rodrigues Berkshires. Há que se investigar isso. Há que se investigar os tópicos estratégicos que a Lava Jato buscou, quais sejam: primeiramente, eliminar a Petrobras e ter dela todos os dados possíveis, sugar dela tudo o que for possível. Eliminar a Petrobras, eliminar a Odebrecht, que é a grande rival brasileira, mundial, das outras empresas americanas no mundo. Então havia que se humilhar e destruir a Odebrecht. Havia que se humilhar e destruir o nosso programa nuclear. E para isso foi feita a prisão do almirante Otton, que foi também uma das maiores vergonhas da história jurídica desse país. E além disso, houve a necessidade de se congelar as verbas da saúde e da educação, para que o poder financeiro pudesse fazer uso dessas verbas na ciranda econômica. São pontos estratégicos. Aliás, o Brasil até hoje não tem necessariamente um ministro da saúde e muito menos um ministro da educação. E, paralelamente a tudo isso, corre em uma sutileza pouco debatida a atuação do ministro da Economia, que também é um agente a ser investigado. É praticamente um corretor americano que está vendendo coisas que não lhe pertencem, enquanto na presidência temos um títere, o chefe de uma pantomima que mal sabe o que é o governo de um país sob o mínimo de um prisma ético. Então, todos esses dados, meus caros, devem ser discutidos, debatidos, dentro da estrutura de um direito que se propõe a ser a grande e última ferramenta de uma esperança democrática.